senhores deputados, senhoras deputadas, eu tenho há dias escutado aqui o discurso de dois extremos. Um discurso que diz que a reforma é só para combater privilégios. Objetivamente não o é. A reforma é também para combater privilégios, mas ela exige um sacrifício de todos, inclusive daqueles que têm renda abaixo de 2 salários mínimos. E efetivamente não se pode dizer em combater privilégios quando você reduz ou aumenta o tempo de idade ou de contribuição para alguém que ganha até 2 salários mínimos. Por outro lado, ouço um discurso de que a reforma não combate privilégios nenhum. Ontem ouvi reiteradas vezes esse discurso. E cada vez mais eu me convenço de que a verdade não está nos extremos, de que a verdade está no meio. Vamos aos números, deputado Kim. A reforma prevê uma economia per capita de R$11 mil em 10 anos no RGPS. Portanto, de R$1.100 em 10 anos no RGPS. Portanto, de R$ 91,66 em 10 por mês no RGPS. Essa mesma reforma prevê uma economia de R$150 mil em 10 anos per capita no RPPS. Portanto, uma economia mensal anual de R$15 mil no RPPS e de 1.250 mensais no RPPS. 150 mil para 11 mil em 10 anos. 15 mil para 1.100 no ano. 1.250 para 91,66 em um mês. É óbvio, numericamente óbvio, que a reforma é muito mais dura para o regime próprio do que para o regime geral. E se ela aproxima a desigualdade entre regime próprio e regime geral, ela efetivamente combate privilégios. Efetivamente. A diferença da média de benefício no regime próprio e no regime geral, o regime próprio é 18 vezes maior a média de benefícios do que a do regime geral. E essa reforma, ela é 15 vezes mais dura no regime próprio do que no regime geral. Portanto, nós diminuímos drasticamente a desigualdade entre regime próprio e regime geral. E isso não é combater privilégios. E mais, nós diminuímos drasticamente, mas ainda assim, da reforma em diante, nós ainda teremos uma média de benefício no regime próprio 3 vezes maior do que a média no regime geral. Nós estamos dando um passo fundamental para efetivamente caminhar para um sistema mais justo, um sistema em que a conta da Previdência cabe dentro do que a Previdência arrecada, um sistema em que o país não precisa emitir dívida para pagar custeio. Eu ouvi durante todo esse processo muita gente resgatando Keynes, dizendo que Keynes defendia a emissão de dívida para induzir a atividade econômica. Ninguém nunca defendeu a emissão de dívida para pagamento de custeio. Todo mundo com o mínimo de responsabilidade até defendeu a emissão de dívida, como defenderam nos Estados Unidos pós a quebradeira de 1929, para investimento em infraestrutura. O problema do Brasil hoje é que o desajuste fiscal está no custeio. Nós não temos dinheiro para a infraestrutura e emitimos dívida para pagar custeio. Ou o Estado Nacional
volta para dentro do orçamento nacional, ou o caminho é o caminho do colapso, o caminho de belas e gordas aposentadorias, de bons benefícios que o Estado não pode pagar. E o Estado do futuro, se nada for feito, não vai deixar de pagar só a aposentadoria de quem é privilegiado, vai deixar de pagar também do pequeno. O Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, quando quebraram, não atrasaram o salário só do grande, atrasaram o salário só também do pequeno. Só que o grande aguenta, o pequeno não aguenta 2 meses, 3 meses sem salário. São 2 meses, 3 meses sem comida na mesa. Nós precisamos pensar nas próximas gerações. E quem tem responsabilidade com o presente e com o futuro, vota sim na reforma da Previdência. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado.